E vamos dar uma passadinha no que a gente já viu, né? E quais eram aquilo que a gente precisava fazer e tal, né? Vamos dar uma passadinha nisso, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Na última aula, o que a gente viu? A gente viu aqueles vários modelos de negócios, né? É, e todos os modelos de negócios baseados no Business Model Canvas, no BM Canvas, tá? Então, o que a gente tinha de tarefa, né? Era construir o Business Model Canvas, que era a tarefa da semana. O BM Canvas, né, que vocês tinham que construir, que era a tarefa para construir, é, na verdade, o plano estratégico, né, do negócio de vocês, do negócio atual, do projeto de vocês. Então, gente, é importante que vocês façam. Olha aí, a gente teve, né, entregue. Na verdade, hoje à tarde eu recebi mais um, que foi o da Júlia, né? Então, foram só 3 de 16, certo? Então, é muito pouco. Pessoal, vocês precisam fazer, né? Porque senão vocês vão chegar na segunda fase ali do curso para um outro professor, o teu projeto tem que estar planejado já, certo? Então, vocês têm que ter um plano do projeto de vocês para levar para a próxima fase, certo? Senão a gente é, vai ficar complicado. Então, olha só, o levantamento, né, do cumprimento das tarefas, né? Eu peguei desde a matriz fofa para cá, certo? Então, olha só, tá bem pouco preenchido isso aqui. O azul é quem fez, preencheu. Vermelho não está feito. E o amarelo é o que está feito, mas precisa corrigir. Tá? Falta aqui o salão de beleza da Ju, que o Canvas ela fez também. Precisa corrigir, mas está feito. Mas está feito, certo? Então, olha só, que tem projetos aqui que não tem nenhuma atividade feita. Então, eu preciso que vocês completem isso aqui. Esse levantamento eu passei para o Instituto já, então isso não é legal. Não é legal vocês deixarem atrasar as tarefas. Mas olha só, vejam como tem gente que faz todas as tarefas. Qual é que é o melhor que vocês têm a fazer? Termina a aula, já faz, entendeu? Já faz. Faz no dia. Se vocês deixam para depois, fica mais complicado, daí tem que ficar revendo todo o conteúdo, né? Então, o ideal é que vocês façam assim que a aula termina, tá? Então, faz logo, que daí vocês terminam, se livra de uma vez, né, do assunto, da tarefa. Porque senão a gente vai aqui, ó, essa semana tem mais uma tarefa, e a dessa semana é mais complexa, então, não é bom a gente deixar acumular, certo? Então, pessoal, estou puxando as orelhas mesmo, é para puxar, porque vocês precisam concluir essas tarefas, tá bem? Vamos ver só quem está tentando entrar aqui. Hanna. Beleza, pessoal? Entendido que vocês têm que fazer as tarefas que têm que ser feitas para o curso, para a gente chegar. Ó, tem uma das tarefas, vamos voltar lá. Uma das tarefas que daqui a pouquinho, talvez na próxima, fala, Júlia. Sim. Não dessas aí. Você entregou o Canvas e aquela da estratégia pós-pandemia, né? É isso aí que você entregou hoje. Aqui, ó. Vamos só dar mais uma.
uma olhadinha. Certo? As metas do mês 1. Ó, isso aqui, gente, é importantíssimo, tá? Agora, já a partir da próxima aula, a gente já vai trabalhar nas metas do mês 2, certo? Então, assim, ó, vocês já tem lá no grupo para vocês as metas do mês 3. As metas do mês 1, não fizeram nem a do 1, né? Tem que fazer a do 1, a do 2. Quando terminar o terceiro mês, vocês vão ter que estar com tudo isso pronto, completo, certo? Por quê? Porque depois vai para um outro professor e ele vai ter que pegar isso já pronto, já feito, entendeu? Então não dá para a gente deixar isso para acumular, tá? Então, metas do mês 1, importantíssimo para fazer, certo? E o Canvas, importantíssimo também, certo? É bem importante que vocês tenham isso na mão quando vocês forem para a próxima fase do projeto. Beleza? Vamos lá, então. Vamos ver um videozinho para a gente começar a aula, né? Depois de eu xingar vocês que não fazem as coisas, vamos ver um videozinho, tá? Show, né? Vamos ver um videozinho.
E aí, pessoal? Eu gosto de trazer essas histórias, né, para vocês, para que a gente. Histórias de vários empreendedores, né? E é o que a gente tem visto em todas as nossas aulas, que é para a gente se inspirar, né? Histórias de o que as pessoas passaram, e vocês veem que assim é uma constante que eh, no início não deu certo, e depois eu insisti, né? Então isso é legal e é importante que a gente saiba disso, né? Que nem sempre aquilo que a gente escolhe dá certo e que a gente pode sim errar, né? Mas às vezes, talvez vocês tenham uma vantagem, né, aqui, porque vocês estão tendo um, um conhecimento. Então, mas isso não significa que todo o negócio que vocês fizerem vai dar certo, né? Pode não dar certo, mas o importante é a gente seguir em frente e não desistir, certo? Se o teu... Oi, fale. Uhum. Vender o quê? Ah, sim. Sim, eu tenho um de correr na chuva. Uhum. Certo. Uhum. Uhum. Mas, gente, é uma constante esse negócio, né? Ó, corta-vento é uma coisa legal, assim, tem muita gente que corre. Hoje em dia, assim, ó, muita gente que corre, e correr na chuva é até legal, né? Então, assim, por que que tu acha que tu não teria coragem de fazer de novo, né? De tentar de novo? Uhum. Tá, recomeçar, mas não desistir, entendeu? Recomeçar pode não dar certo. Aham. Mas sabe o que que eu entendo que vocês têm que buscar, e eu acho que assim, ó, a maioria de vocês é buscar alguma coisa com a qual vocês se identifiquem. Entendeu? Porque assim, não adianta eu querer fazer. Vocês lembram de uma história que a gente viu ali até num vídeo de de uma empreendedora, aquela das coxinhas? Aliás, vamos ver outra história de coxinha hoje. Aquela das coxinhas, né? Que ela começou ela queria botar uma confecção, só que entende zero de costura. Então, assim, se eu não sei cozinhar, por exemplo, se eu não entendo nada de comida, não adianta eu querer vender comida. Eu não vou saber, eu não entendo disso. Então, assim, fazer alguma coisa com a qual vocês se identifiquem e que vocês gostem de fazer, que vocês tenham afinidade, é isso que é importante, né? É muito mais importante do que dar dinheiro. Porque muitas vezes, né, a gente olha para uma coisa que a gente viu num vídeo aqui também, né? Diz assim, ó, mas aquele cara, por exemplo, ele vende capinha de celular e ganha dinheiro, certo? Ah, então vou vender capinha, porque o cara tá vendendo capinha e ganha dinheiro. Não, persegue aquilo no qual tu é bom. Não vai atrás do que os outros estão fazendo e que vai dar dinheiro. Muitas vezes você pega um negócio e diz assim, ó, cara, isso aqui não vai funcionar, não vai dar certo, né? Isso aqui, assim, ó, não vai dar. E depois dá, entendeu? Então, é mais importante que vocês se identifiquem e que vocês
tenham pelo menos algum conhecimento, ou então, tipo assim, isso é uma coisa que eu vou buscar, porque eu gosto muito, né? Então, conseguir compreender que tipo de problema eu vou resolver aí para as pessoas. Então, Felipe, se você quer vender corta-vento, primeiro olha se tem na cidade, quanto que ele custa, ou se as pessoas têm dificuldade de encontrar. Eu, por exemplo, aqui em Nova Prata não encontrei. Eu comprei o meu em Porto Alegre, porque aqui eu não encontrei. É, é. Eu às vezes olho assim, ó, por exemplo, eu vou contar a minha dificuldade de comprar roupas e comprar calçados. Eu tenho uma dificuldade, né? Eu tenho 1,5 metro de altura, calço 33. Vocês acham que eu encontro calçado? É, pois é. Mas aí é um calçado infantil e eu sou adulta. É, eu não quero um calçado infantil. Então, eu tenho uma dificuldade. Assim como uma pessoa, uma mulher que calce 40, por exemplo, também vai ter dificuldade. É a mesma coisa. Pessoas que estão, por exemplo, assim, ó, que são obesas, têm dificuldades. Então, é esses problemas que a gente, assim, ó, ah, não, eu gosto muito da área de roupa, de moda, mas quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam na hora de comprar coisas, de comprar roupas? Então, é isso que a gente tem que olhar. Quais são as dificuldades? Ah, tem dificuldade, por exemplo, com tamanhos ou muito pequenos ou muito grandes. Para quem é muito, muito alto, eu penso assim, ó, às vezes até móveis. Por exemplo, para quem é muito, muito alto, o tamanho das camas é um complicador. Cama, colchão, tudo é complicado para quem é muito grande, para quem é muito alto, né? Para quem é muito alto, calça número. Eu tinha um amigo no tempo da faculdade que ele tinha 2,7 metros, né? E pesava lá os seus 150 quilos. E ele calçava 52. Então, calçado ele tinha que mandar vir de São Paulo, porque nem numa cidade maior aqui por perto ele não encontrava. Não tinha. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que ver qual é o problema das pessoas que eu quero mesmo ajudar a resolver, certo? As pessoas têm dificuldade de encontrar certas coisas, né? Então, é nisso que a gente tem que focar. Qual é a dificuldade naquele ramo, né? Eu sei que alguns de vocês aí já têm negócios assim, ó, bem eh, eh, voltados assim para atender uma necessidade bem específica, né? Ou uma coisa que realmente sugere, que é única, né? Como é o caso da arte. A arte, ela é sempre única, né? A arte é sempre uma coisa única. Então, tudo aquilo que é artístico e é personalizado é importante. E o mercado de coisas personalizadas está cada vez maior. As pessoas cada vez mais buscam uma coisa que tenha a minha cara, que seja eu, né? Então, é bem legal. Então, quando vocês pensam quando a gente pensa em ter uma empresa, o mais importante é saber que dificuldade das pessoas eu quero ajudar a resolver. Esse é o principal que vocês têm que pensar. Beleza? Eu sei que alguns de vocês já têm realmente assim bem encaminhado, né? E a gente não pode realmente, quando a gente realmente tem um problema, não sei se vocês lembram o cara da Buscapé, que a gente viu no vídeo a semana passada. Vocês lembram dele? Vocês lembram? Ninguém lembra? Então, assim, ó, o carinha que fundou o Buscapé,
Eles fecharam 5 vezes. Mas ele sabia que era um problema e que ele queria ajudar a resolver. Que as pessoas, quando buscam uma coisa para comprar na internet, o que ele queria? Ele queria algum site, alguma coisa que juntasse isso tudo e que a pessoa buscasse ali naquele lugar, no mesmo lugar da internet, aquilo que tipo assim, que ele pudesse comparar preços, né? E que ele não precisasse entrar em todos os sites para comparar preço, né? Então, ele tinha bem claro qual era o problema que ele queria resolver. Bem claro, certo? E por isso ele não desistiu. Não desistiu. Ele fechou, faliu, começou de novo, melhorou, começou de novo. Foram 5 vezes. Então, assim, a gente errar uma vez, nossa, qual é o problema? Olha aquele caso que a gente viu daquela mulher, que ela queria confecção e acabou fazendo salgados, certo? Por quê? Porque era mais a cara dela. Então, às vezes, é isso que a gente tem que pensar, é entender aquilo que a gente quer fazer, né? E se eu não quero ser um empreendedor, se eu não quero ter a minha empresa, não tem nada de errado nisso também. Não tem nada de errado, certo? Eu só preciso, agora, fazer inovação é importante em qualquer coisa que a gente vá fazer na vida, certo? Então, o empreendedorismo é importante mesmo para quem está trabalhando ali numa empresa, né, num escritório, né, sendo um profissional qualquer. O cara é médico, não precisa ser empreendedor? Também precisa, porque daqui a pouco ele vai ter um consultório, ele vai ter uma clínica, ele tem que registrar a clínica, tem que registrar aí o consultório, tem que fornecer nota fiscal, né? Tem que ter um contador, tem que montar uma empresa, é um monte de coisa. Então, é importante para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Beleza? E assim, ó, é importante que a gente saiba exatamente qual é o problema que nós queremos resolver, que é qual é a nossa proposta de valor, que era isso que estava lá no nosso Canvas, que era a atividade da semana passada. É a proposta de valor, né, que eu estou fazendo aí para o meu cliente. E também importantíssimo é quem é o meu cliente, certo? Quem que é o meu cliente? Porque se a gente quer direcionar, se a gente quer fazer alguma coisa e resolver um problema, eu preciso entender quem é o meu cliente, certo? E esse é o nosso assunto de hoje. É o entender quem é o nosso cliente. Nós vamos trabalhar 2 semanas nesse assunto, né? De construção de uma coisa que a gente chama de persona, né? A nossa persona, que é quase um avatar, né? Vocês têm avatar? Um avatar de vocês mesmos? Não construíram, não fizeram? Já fizeram um avatar para rede social e tal? Hã? Sim, no Face tem. Eu tenho, sabe aquelas figurinhas de WhatsApp? Tem também, que tu pode construir. Eu tenho o meu construído aqui, um avatar. É, tá. Aham, aham. Tu te constrói um avatar. Ah, não, figurinha. Não, esse aqui, eu vou botar no grupo uma figurinha minha aqui para. É que vocês não me conhecem pessoalmente, mas é, é bem parecido. Bem parecido. Né? Esse que eu construí no WhatsApp. Mas gente, agora nós vamos construir um avatar, né, do nosso cliente. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Vamos lá.
Ok. Vamos lá. Lá quando a gente fez o Canvas, né, e quem não fez vai fazer, né? Tem lá a primeira coisa que você define lá no Canvas é o seu nicho de mercado ou o seu público-alvo. Isso significa quem é o seu cliente, certo? Então, é importantíssimo que a gente defina e que a gente segmente bem quem é o nosso cliente, né? Cada vez mais importante a gente fugir de grandes generalizações. Eu não, assim, ó, se eu disser assim, ó, todas as pessoas, cara, isso não te diz nada. Porque, assim, ó, as pessoas, elas vivem em grupos diferentes. Então, é importante que você defina quem é o teu grupo principal. Quando a gente define qual é o nosso público-alvo, a gente diz assim, ó, são pessoas, por exemplo, assim, ó, de 20 a 50 anos, ou de 20 a 40, de 25 a 35, tá? Diz assim, ó, não, mas então vem uma pessoa de 20 anos querer comprar, eu não vou vender porque não faz parte do meu público-alvo. Não, né, gente? Para que serve a gente definir bem quem é o nosso público? Serve para a gente focar o nosso produto naquele público específico. Então, assim, óbvio que você, mesmo focando, às vezes, num público mais específico, você acaba angariando outros públicos, certo? Mas é importantíssimo que a gente defina e que a gente defina bem, que esteja bem direcionado quem é o nosso público-alvo, certo? Bom, o que é público-alvo, né? Ele é basicamente um recorte de um grupo amplo. Vamos pegar, por exemplo, a população aí de Veranópolis, certo? Se você recortar um pedaço da população de Veranópolis, olha aqui, por exemplo, assim, ó, se eu tenho um escritório de arquitetura, cujo público-alvo é os clientes que estão na faixa de 35 a 50 anos, que é uma pessoa já estabelecida, 35 anos provavelmente já estudou, né? Provavelmente. Isso não significa que todo mundo que tem 35 anos já tem uma vida mais definida, certo? De 35 a 50 anos, às vezes as pessoas definem bem antes, né? Que tem um curso superior, vivem em Veranópolis, que sejam da classe B e que estão buscando construir uma nova residência para viver com a família. Certo? Isso é uma definição de público-alvo. Vocês veem como é específico, como está bem especificado, de assim, tá, mas então, assim, significa que eu vou trabalhar só para esse público aqui? Não, esse público é aquele no qual você vai focar, é onde você vai botar, vai gastar as suas fichas de mídia, né? A tua propaganda, você vai direcionar a tua publicidade para este público aqui. Isso não significa que você não só vai vender para este público, mas é que você vai focar neste público aqui. Então, assim, ó, se você for procurar, você vai procurar as pessoas desse público aqui, certo? Então, isto é público-alvo. Esse aqui já é um recorte de uma população aí, por exemplo, de Veranópolis, tá? Agora, quem é o seu cliente ideal, né? Vejam que assim, ó, o público-alvo é um recorte grande, mas o cliente ideal é aquela pessoa que realmente demonstra um envolvimento, né, com a tua empresa, que é fiel na compra. Imagina um supermercado, certo? Que quem é o cliente ideal? É aquele que só compra naquele supermercado, que tudo que compra, compra lá, que demonstra envolvimento, que indica para outras pessoas, né? É aquele cliente que sabe apreciar o trabalho, certo? Então,
aqui, para esse escritório de arquitetura aí de Veranópolis, o cliente ideal é um cliente que tem uma residência de 7 cômodos, mora com a família ali em Veranópolis, que se interessa em realizar reformas frequentes e que mora em condomínio. Ué, por que é importante para um escritório de arquitetura que a pessoa mora em condomínio? Se você vai fazer um trabalho em condomínio, o que acaba acontecendo? O síndico olha, os vizinhos olham, todo mundo fica olhando e você pode ter mais clientes. Então, esse aqui é o cliente ideal, né? Agora assim, ó, não, mas o cara nem tem casa ainda. Não vai ser meu cliente? Pode ser, certo? Pode ser, mas não é o meu cliente ideal. Eu prefiro fazer para essas pessoas que moram em condomínio e que fazem reformas frequentes. Porque quando mora em condomínio, a pessoa pode indicar para os vizinhos, daí o síndico está olhando, o porteiro está olhando, já começam a fofocar no prédio, olha, o fulano fez uma reforma e tal, né? É legal isso, tá? Olha ali, Angélica, vamos começar, né, com o escritório de arquitetura. E aí a gente chega na buyer persona. Buyer persona é aquela pessoa que compra, né? Na verdade, o buyer persona é exatamente isso, é a pessoa que compra, certo? Ela é uma representação fictícia do seu cliente ideal. Então, aqui é quase que um avatar, tá? Só que ela é baseada em dados reais. Então, ela é fictícia, porque eu crio este personagem, na verdade, é um personagem, eu crio este personagem, mas eu não crio ele da minha cabeça. Eu crio baseado em dados reais, em quem é que realmente está interessado, quem é que é o meu cliente ideal. Ele é basicamente um personagem baseado no cliente ideal, mas ele precisa ser real. Eu não posso inventar essa pessoa, tá? Porque se eu invento e ela não existe, e ela não é esse o tipo de pessoas que interage com a minha empresa, então também não é legal, tá? Então, um exemplo de buyer persona é a buyer persona é uma pessoa que tem nome, né, idade, tem uma vida, certo? Então, essa buyer persona pode ser a Mariana, que tem 30 anos, ela é formada em marketing, trabalha numa empresa de cosméticos. Ela é casada, tem 2 filhos, gosta de passar o tempo livre assistindo filmes, fazendo festa para familiares e amigos mais íntimos no quintal de casa. Gosta de assistir jornal, cozinhar, assinante de revista de arquitetura. Trabalha muito e gosta de que a casa seja um ambiente acolhedor, onde ela possa realizar festinhas, né, eventos, brincar com as crianças, e ela costuma tomar decisões em conjunto com o marido, mas quando o assunto é a decoração da casa, a opinião dela é que acaba prevalecendo. Vocês entenderam qual é a diferença entre o público-alvo e a buyer persona? Conseguiram compreender? Então, é, é muito legal. Para que a gente cria, né, essa buyer persona? Por que ela é importante, né? Para que serve uma buyer persona, né? Elas não é para substituir o público-alvo, porque a gente entendeu que o público-alvo continua existindo, ele é um recorte de um público maior, certo? Mas a gente pode usar as duas ferramentas em conjunto, né? O público-alvo é, é, ele, é, ele te diz assim, ó, é uma mira, né? É um alvo que eu quero atingir, tá? Mas a persona, ela diz aquela pessoa com quem a minha empresa quer interagir,
é com esta pessoa. Então, se eu tenho esta pessoa, quando a gente faz uma publicação, quando a gente tem um post, quando a gente faz uma mídia qualquer, né? A gente pensa naquela pessoa, na minha buyer persona, certo? Naquele meu avatar. Então, eu faço a minha mídia, o meu marketing vai estar direcionado para aquela pessoa, para minha buyer persona, certo? E isso faz muita diferença quando a gente faz um marketing para um público grande e quando a gente direciona para uma pessoa, né? Só que essa pessoa, né, que eu vou criar, esse personagem que eu vou criar como meu cliente ideal, ele não pode ser fruto da imaginação, né? Ele tem que ser baseado nas pessoas que realmente interagem com a minha empresa e com o meu produto, com a minha marca, que realmente se interessam por isso, certo? Veja um exemplo do público-alvo de uma campanha para vestibular, né? Estudante de ensino médio entre 16 e 20 anos, moradores do Rio Grande do Sul, renda familiar entre 5 e 15 mil. Por quê? Isso aqui é para um vestibular particular, né? Estão na fase de transição da escola para a universidade em busca de maior independência dos pais, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, certo? Então, com uma definição ampla, né? Se eu fizer para um público grande, quanto maior, quanto mais genérico for o meu público-alvo, né? A gente simplifica demais as nossas campanhas, o nosso marketing, o nosso direcionamento. Então, é importante que a gente tenha um direcionamento para que a gente não simplifique demais, tá? As pessoas são complexas e elas precisam se identificar com um produto, com uma marca, com uma empresa. Então, quanto mais próximo eu estiver desta pessoa que eu quero atrair, quanto mais eu direcionar o meu marketing para essa pessoa que eu quero atingir, mais no alvo eu vou bater, tá? Ela precisa ter um perfil, precisa ter traços, as pessoas precisam se identificar. Então, quando eu faço marketing para uma buyer persona, eu faço realmente direcionado. Essa é a grande diferença, certo? Então, qual é que é a importância também que a gente tem quando a gente constrói uma buyer persona? Porque para a gente construir uma buyer persona não é uma coisa tão simples assim. Existem até aplicativos e sites na internet, softwares que fazem a construção do buyer persona. Mas, no nosso caso aqui, como a gente ainda não tem cliente, né? A maioria aqui não tem cliente ainda, alguns têm, né? Mas a maioria não tem cliente ainda, certo? Então, eu preciso aprofundar o conhecimento sobre o meu público, né? Então, a definição do público-alvo é, na verdade, o primeiro passo para eu definir com quem que eu quero me comunicar. Depois, né, para construir a buyer persona, a gente vai aprofundando, porque dentro daquele público-alvo, você tem aquelas pessoas que mais se identificam com a tua empresa, com aquilo que você está oferecendo, aquelas pessoas que interagem. Então, se você tem já uma rede social que você está postando, já está. Quem é que mais interage? É nessas pessoas que você tem que se basear para construir a sua buyer persona. Quem são elas? O que elas fazem?
né? Como elas vivem, que idade elas têm, são homens, mulheres. Eu vou contar para vocês, aqui um grupo desses do curso de empreendedorismo. Numa outra turma minha, tem um grupo, né, que eles não estão vendendo nada ainda, mas eles estão criando engajamento. Em 3 semanas, eles já passaram de 200 seguidores no Instagram, né? E eles estão fazendo postagens, né, sobre o produto que eles pretendem depois vender. Eles estão fazendo assim, ó, estão criando engajamento só. E, sério, eles já têm um levantamento de quem são as principais pessoas. Quando a gente falou de buyer persona para esse grupo, eles disseram assim, ó, não, a gente tem assim, ó, 40% das pessoas que interagem aí na nossa rede social são mulheres, né? 40%, 50%, não sei, são mulheres. Então, eles já têm esse levantamento. Então, provavelmente a buyer persona deles vai ser uma mulher, né? Porque são as pessoas que mais interagem. Quem mais interage são esportistas, por exemplo. Então, a tua buyer persona vai ser um esportista. Não, vão ser, sei lá, estudantes, né? Estudantes. Então, o teu direcionamento do teu produto, da tua empresa, vai ser para este público aí. A tua buyer persona vai ser um estudante, né? Voltando àquele assunto do vestibular, né? Em geral, um estudante de ensino médio tá cheio de dúvidas, né? Que profissão ele vai seguir? Ele quer cursar uma faculdade que goste? Vocês sabem, né, que é muito comum, aliás, é bastante comum as pessoas errarem na primeira escolha. Afinal, assim, ó, com 17 anos, que é normalmente a idade que se termina o ensino médio, né? Com 17 anos, é difícil você definir o que exatamente você quer da vida. Então, é muito comum a gente errar na escolha, né? Assim, pessoas que oferecem um concurso vestibular, elas também podem direcionar as pessoas fazendo posts significativos para as pessoas, exatamente para ajudar, né, o seu público nessas dúvidas que os estudantes têm. Ou não? Vocês têm ou não têm dúvidas sobre a carreira que vocês querem seguir? Tem ou não tem? Isso é muito, muito, muito comum, né? Muito comum. Aliás, é mais comum errar a primeira escolha do que acertar, né? Às vezes, sei lá, você vem de uma família de advogados. Aí a sua primeira ideia é dizer assim, sei lá, meu pai é advogado, minha mãe também, e eu vou ser advogado também, né? Então, às vezes é bem comum isso acontecer, muito comum. O meu pai é dentista, então eu vou fazer odonto também. Meu pai é médico, vou fazer medicina, sabe? Às vezes, assim, ó, você vem de uma família que tem muitas pessoas com uma determinada profissão, ou é médico, é dentista, é advogado, é arquiteto, é engenheiro, sei lá, e você se direciona baseado nessas influências que você tem, mas nem sempre isso é aquilo que exatamente você queria. Mas isso aí vocês, assim, ó, depois que começa a cursar, vocês já percebem se é ou se não é, tá? Outra coisa que é importante, para a qual é importante a gente definir a buyer persona, é entender o valor do seu produto para o público. Quer dizer assim, ó, o quanto é que o meu produto está ajudando essa pessoa, né, a resolver um problema, a, a dirimir as dúvidas, né, as necessidades, os desejos, né, dessa pessoa com aquilo que eu vou oferecer, a sua
proposta de valor, que é o seu produto, que é normalmente aquilo que você vai vender, né? Que você vai cobrar, né? Do seu cliente, tá? Outra coisa importante para a gente, tendo a buyer persona, é definir os canais de comunicação com o público, certo? Você precisa entender, por exemplo, tipo assim, ó, sei lá, o meu público é um público bem jovem, então ele circula nas redes sociais. Em quais delas ele circula mais? Sei lá, de repente ele circula bem no TikTok, no Instagram, mas não é muito do Twitter, né? Agora, não, meu público é mais de pessoas mais maduras já, que não se ligam muito, por exemplo, em TikTok, né? Para que eu vou gastar tempo com TikTok se o meu público não vai olhar o TikTok? Se o meu público nem Instagram vai olhar só o Facebook, né? Então, é importante que vocês entendam quais são como é que vocês vão se comunicar com o público de vocês. Não, meu público é só, sei lá, rádio e TV, sei lá, não circula por redes sociais. Beleza, é um público também, né? É um público também. Então, não adianta você focar numa coisa que não é o que o teu público faz, tá? E definir a melhor linguagem e o tom de voz. Como que eu vou falar, de que maneira eu vou falar, quais são as pautas, né, que eu vou tratar com os meus clientes. Se você tem um público preferencialmente feminino, né, existe toda uma forma de você falar para mulheres, existe uma forma de você falar para jovens, existe uma forma de você falar para idosos, por exemplo, né? Então, qual é que é o tom? O tom de voz, o que eu preciso falar para que essas pessoas me entendam e que se sintam acolhidas. É por isso que é importante ter uma buyer persona. Porque, assim, se você construir bem direitinho a sua buyer persona, quando você direciona a sua mídia, foca o seu marketing para para aquela pessoa, a pessoa que se identifica com esse personagem, ela se sente acolhida, né? Então, é importante para você definir também qual é que é a linguagem que eu vou utilizar para me comunicar com o meu público. Imagina se o seu público é jovem e você faz uma comunicação toda formal, né? Em 2 toques eles estão te abandonando, certo? Então, é importante, por isso que é tão importante definir quem é o seu público, o seu cliente. Beleza? Quais são os tipos, né, de buyer persona? Isso é bem mais para vocês entenderem, né? O business to business e o business to client. Eu acho que a maioria dos casos de vocês é o business to client. Quer dizer, quando o cliente é uma pessoa física. Eu acho que a Angélica tem um business to business, né? Porque os clientes são empresas, né? São empresas que queiram fazer mídias digitais. Então, acho que para ela é o business to business, né? Para o restante, acho que a maioria é business to client, que é direto ao consumidor. O teu produto vai direto para uma pessoa física, tá? Vamos fazer uma outra comparação aí de público-alvo e persona, né? Público-alvo, homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiros, graduados em arquitetura, com renda média de R$ 3.500. Pretendem aumentar sua capacitação profissional e gostam de viagens, certo? Quem é a sua persona? Eu inventei ali um nome para ele, né? O Pedro Paulo tem 26 anos, é arquiteto recém-formado e autônomo, pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país, porque ele adora viajar. Vocês estão vendo como tem tudo a ver com o público-alvo?
é solteiro, sempre quis fazer um intercâmbio, está buscando uma agência que o ajude a encontrar universidades na Europa que aceitem alunos estrangeiros. Esta é a pessoa. Então, quando eu for fazer o meu marketing, eu vou focar nessa pessoa aqui, no Pedro Paulo, certo? Beleza? Agora, como é que eu construo a minha buyer persona? Como que a gente faz para construir? Primeira coisa que você tem que se perguntar: quem é o seu cliente potencial? As características físicas, psicológicas de quem vai comprar, certo? Imagina que você tem produtos para crianças, certo? Mas quem é que decide a compra? A criança influencia, sim, mas quem que decide a compra para uma criança? Os pais, né? Então eu tenho que focar assim, ó, eu tenho que focar a minha buyer persona é aquela pessoa que vai comprar. Quem vai comprar é o pai, certo? Então você cria um uma buyer persona que é um pai, é uma mãe, certo? Que vai comprar um brinquedo, por exemplo, para uma criança, tá? Aí você cria que ele ouve a criança, né? Que é influenciado pelas coisas que ela quer, mas é ele que decide, ele não dá tudo, barará, barará. Mas você precisa conhecer. Isso aqui precisa ser baseado em pessoas reais, certo? Então a gente não inventa o avatar, embora ele seja um personagem. Que tipo de assunto essa pessoa, né, ou esse seu cliente tem interesse dentro do seu setor, certo? Ah, o meu setor, o meu nicho grande aqui é alimentação e o meu negócio é padaria, tá? Então, que tipo de assunto esse cliente, essa pessoa tem interesse dentro de uma padaria, tá? Quais são as atividades mais comuns que essa pessoa realiza, tanto pessoal quanto profissionalmente? Aí, assim, ó, é um trabalho de pesquisa mesmo, tá? É, por exemplo, assim, ó, essa pessoa faz exercício, tipo assim, faz exercício físico, no que ela trabalha? Trabalha com o quê? Tá? Ela se preocupa com a saúde, né? Ou não? Quais são, então, qual é o nível de instrução do meu cliente ideal? É ensino médio? É curso superior? Quais são os desafios? Quais são os obstáculos? Ah, sei lá, o meu cliente ideal é uma pessoa que é recém-formada, né? Que está com pouca grana, que não tem muita grana para gastar, né? Ou é estudante, tem pouca grana. Estudante normalmente tem pouca grana, né? Então, é importante definir essas coisas, é pensar nisso, né? Que tipo de informações essa pessoa consome e em quais veículos? Então, por exemplo, assim, ó, ela gosta de assistir telejornal, ok? Então, você assista telejornal para saber o que está rolando, entendeu? Para a pessoa conseguir se identificar. Não, essa pessoa não circula. Eu tenho um público de gente idosa, pensa bem, certo? Eu tenho um público de gente idosa, certo? Eu preciso entender se essa gente idosa tem Instagram, por exemplo. Não, ele não tem, só tem WhatsApp, né? E aí, eu faço como? Eu vou ter que vender pelo WhatsApp, certo? Ou eu vou ter que ter uma outra forma de atingir esse público. Não, eles têm Facebook. Bom, Facebook, vai lá para o Facebook, então, certo? Quais são os objetivos, né? Quais são as suas dificuldades, os seus desafios, né? E quem influencia as suas decisões? Imagina um pai de família, quem é que influencia as decisões dele? Normalmente são os membros da família, né? Se ele é o pai, quem influencia as decisões é a mãe, os filhos, né? Se é a mãe,
é o marido, são os filhos, né? Às vezes até os pais, né? É um irmão, é um amigo, quem influencia nas decisões da pessoa. E para definir, então, uma buyer persona, você precisará basicamente de passar por algumas etapas, né? Que etapas são essas? É a primeira etapa, e é essa etapa que a gente vai trabalhar nesta semana aqui, é a seleção. É aquela parte onde a gente vai coletar dados sobre o nosso cliente ideal. Mas lembrem-se de que o dado tem que ser baseado em pessoas reais, tá? Se você já tem redes sociais e seguidores, né, avalie sempre quem mais interage nessa sua rede social. Quem é que mais interage aí nessas suas redes sociais? Se você não possui esses dados, né, tem outros métodos que você pode usar para conhecer melhor o seu público, para saber quem é que interage com a sua marca ou quem é que seria um cliente ideal, tá? As principais formas, você fazer uma pesquisa, certo? Que eu acho que talvez não seja o caso de vocês, mas se quiserem fazer, podem fazer. Tem gente que está fazendo, por exemplo, uma pesquisa para saber quem é que tem interesse, por exemplo, no serviço. Eu tenho uma aluna, eu acho que é a dessa turma, que é o Clube dos Bichos, é assim, a Giovana. Né? A Giovana já está botando ali na internet, porque a ideia dela é fazer uma creche para pets, tá? E ela está fazendo perguntas na internet se as pessoas deixariam os seus pets numa creche, por exemplo. E, assim, é importante que pergunte, a Giovana não está aí, né? Bom, é importante que pergunte, por exemplo, assim, ó, se você tivesse que deixar o seu pet numa creche, o que que você levaria em consideração, por exemplo, né? Qual é que é aquilo que definiria, né? Você deixar ou não, para você escolher, tá? Pesquisa com a sua base de contatos, você pode fazer uma pesquisa rápido com os seus contatos. Por exemplo, assim, com os seus amigos. Primeiro define quem é o teu público-alvo, né? Não vai fazer pesquisa fora do teu público-alvo, daí, né? Não tem, não faz sentido, certo? Então, assim, ó, quem desse público aqui são pessoas que eu conheço, por exemplo, e que se interessariam pelo meu produto, pela minha proposta de valor. Então, você pode fazer uma pesquisa com essas pessoas que você já conhece. Ou ainda, analisar quem interage e quem são os principais clientes do seu concorrente, certo? São formas de você encontrar aí pessoas que possam servir de base para você criar a sua buyer persona, tá? Bom, depois disso, né, depois que você definiu, são essas aqui as pessoas, o cliente ideal, essas aqui as pessoas que eu quero pesquisar, né? Aí você vai ter que pesquisar o perfil dessas pessoas. Você pode buscar isso nas redes sociais ou mesmo numa pesquisa, tá? Então, considera os dados pessoais, tipo assim, ó, a idade, onde ela mora, rendimento. Precisa saber o salário da pessoa? Não, né? Não precisa saber o salário, mas você precisa saber, por exemplo, se ela, pelo menos assim, ó, ela é uma pessoa de classe A, B ou C, classe alta, média ou baixa, certo? Qual é a formação acadêmica? Ela é casada, tem namorado, é solteira, é sozinha, né? É viúvo, né? Se eu for trabalhar com idosos, por exemplo, tá? Então, é importante vocês compreenderem esses dados pessoais. Que pessoa é essa? Depois, qual é que é o comportamento dela nas redes sociais?
Porque não adianta a gente fazer marketing de rede social se o nosso público não está ou a gente errar o alvo, né, na rede social. Quais redes essas pessoas que eu considero clientes ideais ou potenciais, né? Quais redes essas pessoas mais utilizam? Em quais redes elas são mais ativas, tá? Essa pessoa publica fotos? Que tipo de fotos ela publica? Ah, por exemplo, assim, a pessoa publica muita foto de comida, tá? Então é uma pessoa que se identifica com essa vibe de cozinhar ou de comer, experimentar coisas, né, diferentes, né? Outra coisa que é importante é entender se essa pessoa tem afinidade explícita com marcas. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou oferecer lá o corta-vento, né? Mas a pessoa só compra marca, só compra artigos esportivos da Nike. Caramba, né? Então, essa minha buyer persona, eu preciso entender se esta pessoa ela tem alguma afinidade explícita com alguma marca. Não, eu só uso Apple. Não, só uso Samsung. Para entender se ela tem este perfil de usar uma única marca. Para que você consiga até direcionar, né, o teu marketing para ver se ela adota a tua marca, então, né? Então, é importante que vocês entendam se essa pessoa... Agora, assim, ó, não tem explícito com nenhuma marca. Não, todas as fotos que a pessoa posta de exercício físico, ela tá com, sei lá, com o celular da Apple, com o Apple Watch, né? Então, essa pessoa, ela tem afinidade com essa marca. Tudo que ela tem, aí tu olha o computador da pessoa dessa marca também. Então, assim, se é explícito, né? Se tá de cara, assim. Se não tiver, beleza também, mas é importante que se olhe isso, tá? Quais são os desejos, os objetivos, né? Lugares, experiências gastronômicas, viagens, emprego, carreira. Isso tudo a gente consegue pesquisar, né? Ver quais são esses objetivos. A gente pode fazer uma pesquisa, inclusive, tá? E qual é o estilo de vida dela? Que tipo de música, né? Que tipo de vídeo? Então, por exemplo, assim, ó, o meu público, né? O meu público é um público jovem que ouve principalmente funk de música. Aí eu faço uma mídia lá e boto um rock. Cara, não cola. Bota uma música que seja mais o estilo das pessoas que você pretende atingir, certo? Não, meu público ouve sertanejo. Toca-lhe o sertanejo junto nas tuas mídias. Ah, mas eu não gosto. Né? Querido, não é você que vai comprar todo o teu produto, né? Precisa entender como é que é o teu cliente. Então, como ela se diverte, né? Para você focar o teu marketing, a tua mídia, tá? E aqui, gente, tem vários exemplos, a gente não vai olhar todos eles aqui, né? Essa aqui, por exemplo, é uma candidata, né? Uma candidata àquela empresa que está pretendendo oferecer um curso superior, certo? Um vestibular, certo? É Ana Clara, ela tem 17 anos, é estudante do terceiro ano, da classe A. Ela é influenciada pela família, que tem uma boa condição financeira, né? Porque é classe A, e ela sempre estudou em colégio particular de alto padrão, mas ela está insegura sobre a faculdade, ela participa muito das redes sociais, tem um blog jornalístico, literário, musical, o namorado estuda na mesma sala que dela, tá? E deseja estudar numa universidade tal, tá? Ela está muito indecisa sobre o
curso, ela quer estudar jornalismo, porque ela tem um blog já literário e jornalístico, mas os pais que são administradores acham que ela deve cursar administração, né? Em função dos baixos salários do mercado do jornalismo. É bem comum isso, né? A pessoa quer ser jornalista e os pais tentarem dissuadir da ideia. É bastante comum isso. Tá? Ela está tendo dificuldade de provar para os pais, né? De que o ambiente de jornalismo é promissor. Então, essa pessoa está insegura. Tá? É uma pessoa introvertida, está ansiosa para saber como é o ambiente social da universidade, se os alunos são metidos, se não são. Ela conversa com os amigos, com os professores. Vocês estão entendendo que isso aqui é a descrição de um perfil completo de uma pessoa com nome, idade, anseios e desejos e etc. Mas essa pessoa não é a pessoa real. Ela é baseada em pessoas reais, mas não é a pessoa real. Aqui, outro exemplo de buyer persona, cujo produto é um curso de pós-graduação, né? Esse cara aqui, ele tem 36 anos, é programador, né? Ele começou a trabalhar como freelancer, né? Trabalha há 14 anos numa empresa de desenvolvimento de software, sonha em abrir seu próprio negócio, tá? Ele tem arquitetura da informação, os interesses deles. Ele é bem ligado em novas tecnologias, mas sempre questiona a aplicabilidade, então ele estuda isso, né? Se pudesse, colocaria um freio para que diminua a produção até que se melhore aquelas que já tem, que não precisa reinventar a roda, tá? É uma das frases que ele mais gosta, tá? Um dia eu chuto o pau da barraca. Então, que tipo de marketing eu faria para esse cara aqui num curso de pós-graduação, né? Eu diria para ele que ele se matriculando no meu curso de pós-graduação é um passo para liberdade, para ele ter o seu próprio negócio. Eu diria isso, certo? Por quê? Porque é o perfil dele, certo? Opa, pardon. Aqui o produto é um aplicativo de compras online, né? A Joana é paulista, tem 40 anos, tem 2 filhos, é arquiteta, com especialização. Ela sempre trabalhou, participa de projetos sociais, prefere utilizar transporte público, usa pouco carro, frequenta feiras, vem de uma família de arquitetos, prefere fazer suas compras online através do celular, não usa o notebook. Então, o aplicativo é melhor para ela. Não tem atividade constante nas redes sociais, mas acompanha blogs sobre decoração. Então, eu colocaria meu marketing nos blogs de decoração, né? Leva uma vida agitada, precisa cuidar dos filhos, barará, barará. Certo? Bom, pessoal, assim, ó, a gente não precisa ficar lendo todas as nossas buyers personas aqui, porque esse material vai estar disponível lá para vocês consultarem, né? Na verdade, são exemplos, né, de buyer personas que tem aqui para vocês se inspirarem na construção da buyer persona de cada um. Beleza? E aí, turma? Estão acordados? Ou estão dormindo? Ah, pensei que vocês tinham dormido. O que acharam de construir uma buyer persona? A tua buyer persona, né? Mas assim, ó, lembrar que a buyer persona de vocês, ela tem que ser baseado em pessoas reais e que realmente se interessariam por aquilo que vocês têm para oferecer, certo?
Não são pessoas, não é coisa que você inventa da tua cabeça, tá ok? Oi, fala, Angélica. Aham. Então, chama, tem um outro nome, inclusive, caramba. É, não lembro, não lembro, mas é realmente assim, ó. Quem é você vai fazer para o dono da empresa ou para a pessoa que decide, né? Você está oferecendo marketing digital. Ou é para a pessoa que é o dono da empresa. No teu caso, acho que é pequenas, né? Pequenas empresas, certo? É pequenas empresas. Então, ou é o dono, ou é o gerente, mas quem é o cara? É o cara que decide a questão do marketing. Quem é a pessoa na empresa que decide a questão do marketing? É o dono da empresa, ou é um gerente comercial, por exemplo, sei lá se tem um gerente comercial ou não, né? Ou é o empresário. Se é um pequeno empresário, a tua buyer persona vai ser o empresário. É ele que decide a compra. Mas tem um outro nome, eu vou encontrar que eu não lembro. Não lembro de cabeça, assim. Mas tem um outro nome. Sim, sim, é isso aí. Uhum, é exatamente isso. Vamos ver mais um videozinho só para a gente dar uma relaxada, né? Depois a gente fala sobre a construção da, da nossa atividade da semana, tá bom?
De novo coxinha, né? Já cansaram de ouvir falar de coxinha, né? Mas é, por que que esse vídeo é importante que a gente dê uma olhada, né? Porque ela tem um diferencial, certo? O preço é baixo e ó, não tem mesa, não tem cadeira, aí você pega e leva embora. É um sistema diferenciado, a baixo custo, tá? Quem será a buyer persona dela? Não se sabe, né? Mas normalmente pessoas que estão com pressa, esse é o público-alvo, né? A pessoa que está com pressa, né? Que está trabalhando, que tem pouca grana para comprar coisa cara, não vai comprar uma coisa cara, que é tudo muito barato, certo? E que está com pressa, assim, ó, tô passando e comendo, tô com fome, vou lanchar. É isso aí, certo? Beleza? Vamos ver então o que que nós precisamos fazer, qual é que é a nossa tarefa da semana. Tá, eu já deixei também isso lá no Classroom, né? Então, você vai selecionar nas suas redes sociais, os seus principais concorrentes, ou das pessoas que você conhece, pelo menos 3 pessoas que possam representar o seu cliente ideal. Pessoas reais, tá? E aí você vai pesquisar o perfil dessas pessoas nas redes sociais. Nas redes sociais, ou então se você conhece, ou pergunta para elas, certo? É, que e você vai relacionar, então, de cada uma dessas pessoas. Os dados pessoais, né? Os dados pessoais baseados nisso aqui, ó. Idade, onde mora, rendimento, formação acadêmica, estado civil, certo? O comportamento nas redes sociais, se usa redes sociais, quais delas, em qual que é mais ativo, se tem ou não tem afinidade com marcas, quais são os desejos, os objetivos, qual é que é o estilo de vida dessa pessoa. Ah, a pessoa vive um estilo de vida mais saudável, ou não, é na correria, só come lanche, não faz exercício, certo? Ou não, gosta é, de balada, ou não gosta de balada, gosta de sair para jantar, né, com a família, gosta de viajar, certo? Esse é o estilo de vida, né? A pessoa gosta de viajar, ou gosta de música, né? Toca algum instrumento. É legal isso, de a gente entender como é que é a pessoa. Beleza? Eu deixei isso já lá no Classroom, tá? Qualquer coisa, o material também vai estar postado aí no grupo de WhatsApp. Certo? Perguntas? Oi. Ah, da franquia? Uhum, uhum. É que vende muito, né? Uhum. Ah, sim, mas é que talvez ela não consiga, né? Mas aí, franquia, sempre você paga alguma coisa para a marca, né? Você tem que pagar para a marca. Se você botar uma franquia do McDonald's, né, não é tudo que você ganha que é seu, né? Parte disso vai para a marca. Sempre, qualquer franquia funciona assim, certo? Porque a marca não é sua. Então você não cria a marca, não cria o produto, entendeu? Você pega isso tudo pronto, mas você investe, né? Você investe no local, vende e parte disso você tem que pagar
a marca. Funciona assim para quase todas as franquias, né? Tudo aquilo que é franquia, em geral, tu tem que pagar alguma coisa para a marca, né? Paga um percentual. Uhum. Aham, aham. Imagina quantos McDonald's tem no mundo, né? Então, assim, ó, você não é assim, por exemplo, você diz assim, ó, eu vou botar uma lancheria McDonald's aqui, tá? E não é que essas lancherias são do McDonald's. Não, você compra a franquia, tá? Então, eles te dão toda a identificação visual, o marketing, o produto, tudo, tá? E você vende e paga para eles um percentual ali, que daí eu não sei quanto é que é, cada negócio é um, né? Existem franquias eh, maquiagem, né? Maquiagem também tem muito, né? Cadê a Júlia? Tá aí, Júlia? Tá, né? Tem muito franquia de maquiagem também, né? Tem maquiagem que funciona com loja exclusiva. Existem, né, marcas que funcionam com exclusividade, que só vendem em loja exclusiva, por exemplo. Agora, eu não sei se é MAC, né? MAC é uma, é só loja exclusiva. Então, é só por franquia mesmo. Tem outras marcas também, né, que funcionam, lojas que funcionam como franquias, mas essa é o sistema franquia. Pode ser um bom negócio ou não, certo? É, é, Às vezes, a gente tem que olhar muito, por isso que é importante a gente olhar para o mercado. Agora, franquias também são bons negócios. Pode ser um excelente negócio, né? A gente ter uma franquia, né? Porque você ganha dinheiro também, né? Ganha bastante. Só que tem que olhar muito para o público, por exemplo, assim, ó, você colocaria um McDonald's em. O McDonald's tem até eles têm é um limitador, né? Só pode ter McDonald's em cidades que tenham mais de 80 mil habitantes. Então, por exemplo, Nova Prata não vai ter, Veranópolis não vai ter, né? McDonald's tem que ter no mínimo 80 mil habitantes para eles colocarem uma franquia de McDonald's. Porque eles sabem, né? Porque senão não gira. Não gira o volume que tem que girar. Essa questão ali das coxinhas, por exemplo, também, né? Numa cidade pequena, provavelmente giraria muito pouco. Aqui em Nova Prata já teve o Zé Coxinha. Era um ônibus que ficava na praça e vendia exatamente assim, em copo de R$ 1, tá? Mas durou 2 meses. Por quê? Porque você precisa vender muito para ter lucro, entendeu? Porque a margem é pequena, então você ganha no volume, certo? Então você tem que vender muito. Se não vender muito, não vai dar certo. Não, não funciona, não fecha. Beleza? Mais alguma dúvida? Aham, não, tem que ter 80 mil habitantes no mínimo para ter Mac. Já pesquisei. Hã? Aham. É que assim, ó, as franquias, eles focam muito no público, né? Quem é o público e quanto que você vai vender. Porque se não é vantajoso para a marca, né, tu ter de vender muito,
Não vai rolar. Não rola. Entendeu? Franquia funciona muito assim. É a marca que decide. E às vezes você insiste em botar uma franquia de um negócio que não tenha tanto essa limitação de público, sem dar uma pesquisada antes, e se ferra, né? Porque a franquia, a liberdade que você tem para fazer inovação é limitada, né? Porque você tem que seguir a marca, né? O McDonald's, por exemplo, tu não tem liberdade de criar os teus próprios hambúrgueres. Tem que vir, tem uma equipe de desenvolvimento lá que faz, né? Você tem que fazer aquilo que está no cardápio já. Que mais, pessoal? Vocês entenderam direitinho o que que é para fazer? Entenderam? Então tá. Eu acho que tinha a Júlia e a Nayuri, eu acho que tinham umas dúvidas, né? Vocês querem permanecer? Querem abrir uma outra aba para a gente conversar um pouquinho sobre o Canvas ainda era, né? Alguém mais tem dúvida sobre Canvas? Não? Alguém mais tem alguma dúvida sobre a construção do Canvas? Não? Então, pessoal, é o seguinte, ó, vocês podem ir fazendo, né? Comecem a fazer já a tarefa. Não, mas eu tenho que ir pesquisar as pessoas, não tenho aqui agora. Vá fazendo as tarefas atrasadas, né? Com exceção, claro, da Angélica, do João Davi e o Renan, que estão com tudo em dia, né? O resto do pessoal tem tarefa atrasada, dá para fazer. Beleza? Vamos conversar então, Júlia e Nayuri, sobre o Canvas? Pode ser? Júlia, aquele arquivo que você me mandou, falta o essencial, que é o público-alvo. Com essa aula de hoje, tu acha que tu consegue definir bem direitinho quem é o teu público-alvo? Certo, certo, imaginei. Então, público-alvo, e tem uma outra coisa lá no teu Canvas, que é lá na fonte de receita, né? O que que exatamente você vai vender? Como é que o cliente vai te pagar? Sabe? O que que ele vai te pagar? Ah, sei lá, eu vou vender maquiagem. Então, a tua fonte de receita é a venda de maquiagem, certo? Essa é a tua fonte de receita. Que isso aí também não estava preenchido, eu acho. Beleza, então? Nayuri, você estava construindo o teu Canvas, né? Vamos dar uma olhadinha no formulário aqui. Eu vou abrir aqui. Ah, tá. Uhum. Tu chegaste a olhar o material da última aula, o vídeo, ou não? Tá bom. Não, ok. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o modelo de Canvas, né? E já vou compartilhar aqui. A gente pode ir fazendo o passo a passo, sabe? Para fazer o, o Canvas. Vocês devem ter construído isso no curso anterior, mas
esse aqui é o teu é o formulário, tá? Não é obrigatório você usar este formulário, né? Se você olhar lá no material, tem outras formas também de fazer. Mas esse aqui é um modelo, né? Primeira coisa, você tem que começar, né? O Canvas, ele é separado em dois grandes blocos, né? É o bloco venda cliente, que é esse bloco é, da direita, certo? E a empresa, certo? Para dentro da empresa também, como é que a coisa funciona, certo? Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar ele inteiro. Tá conseguindo enxergar? Tá, então, primeira coisa aqui a definir é qual é que é o teu segmento de clientes. Quem são os teus clientes? Qual é o teu público-alvo? Aqui o que você define não é a buyer persona, e sim o teu público-alvo. Então, essa é a primeira coisa que você tem que definir aqui, ó. Quem é o teu público-alvo, certo? Primeira coisa. Então, esse é o passo 1, tá? Quem é o teu público-alvo? Agora, quem é o teu público-alvo dessa tua versão que tu está fazendo agora do Coffee and Book, certo? Tu está fazendo uma versão online, né? De Coffee and Book, certo? Então, quem é o teu público-alvo para esta, sei lá, pessoas mais jovens ou adultas? Jovem não é muito de lei tomar cafezinho, né? É, não parece bem uma coisa para público jovem, jovem que eu digo da idade de vocês, assim, né? É, não é muito uma coisa para isso, né? Então, talvez teu público seja um pouquinho mais maduro, mais adulto, certo? Então, essa aqui é a primeira coisa que você tem que definir. Quem é o teu público-alvo? Depois, a tua proposta de valor. A tua proposta de valor é qual é que é exatamente o teu produto. O que que tu vai vender para o teu cliente? O que que tu vai oferecer para ele? Para esse público aqui que você definiu aqui no segmento de clientes. O que que você vai oferecer? Ali no teu caso, você vai oferecer dicas de leitura, ou não sei se você vai vender, e receita de café, certo? Então, é isso que você vai oferecer. Você começa a criar conteúdo e daqui a pouco, sabe o que que acontece? Você começa a vender o café, cafés de modelos de coisas mais especiais, por exemplo, né? Tem muita gente que consome isso, né? Eu tenho o marido da minha sobrinha, que ele é de Veranópolis, inclusive, mora aí. E que, nossa, ele consome muito essas coisas de café, cafés especiais, né? Tem público para isso também, né? Para consumir cafés mais especiais. Então, o marido da minha sobrinha, eles são duas pessoas, né, em casa e um bebê, e ele tem umas 5 cafeteiras, mais ou menos, né? Então, são pessoas que são apaixonadas por café e por livros. É que as duas coisas têm muita coisa a ver. Então, aqui você define exatamente o que que você vai oferecer para este público aqui, certo? Aqui nos canais de distribuição, você diz como é que você vai entregar este produto aqui, esta proposta de valor, para este público aqui. Através do quê? Sei lá, das redes sociais, né? Ou eu vou fazer, sei lá, entregar. Se tem um produto, eu vou entregar por teleentrega. Ou vai ser os meus os canais de comunicação aqui com esse cliente aqui, para entregar isto aqui para este público aqui. Esse canal de distribuição é como que eu entrego isto aqui para esse público aqui. De que maneira? Tá? Então, aqui você define. O relacionamento com os clientes tem a ver com o que que eu vou fazer para que este cliente aqui, certo? Escolha a minha empresa, o meu produto, e não o da concorrência.
O que que eu vou fazer para manter este cliente aqui comigo, tá? Então, sei lá, eu vou fazer promoções, vou dar brinde, vai ter coisa grátis, né? Isso aqui são formas de eu me relacionar com esse cara aqui para manter ele comigo, com a minha empresa, certo? E finalizando aqui este bloco da direita aqui, é quais são as tuas fontes de receita. Isso significa assim, ó, o que que o cliente vai pagar, né? O que que eu vou oferecer? Se você olhar lá no material da semana passada, tem vários exemplos, né? De que eles oferecem uma parte, né? Uma parte do produto o cliente paga e outra parte é gratuito, certo? Então você pode ter, as dicas são grátis, mas ele pode comprar o café, ou pode, sei lá, comprar o livro, certo? Ou, tipo assim, ó, se quiser as receitas do café, vai ter que pagar, comprar, né? O que que exatamente vai gerar receita deste produto aqui para este cliente aqui? O que que esse cliente vai ter que pagar para ter este produto, certo? Então, qual é que é a tua fonte de receita? As atividades-chave o que que eu preciso fazer dentro da minha empresa. Ah, no teu caso, tu vai, sei lá, criar posts, né? Postar e sei lá o que tu vai fazer ainda para entregar isto aqui para este cliente. Tudo e pensando sempre, como que eu entrego isso aqui para esse carinha aqui? Os recursos principais, que recursos eu preciso para entregar esta proposta de valor para este cliente? Quais são os recursos? Recurso quer dizer o que que eu vou consumir. No teu caso, se você vai vender o café, o livro, alguma coisa, o teu recurso aqui vai ser, sei lá, matéria-prima. Você vai ter que comprar para vender, certo? Então, esse vai ser o teu recurso. Senão, você não precisa de, se for só dicas, tu não precisa de recurso nenhum, tu não consome nada, certo? Tá entendendo, Nayuri? As parcerias, aqui assim, ó, se eu preciso de alguma parceria, por exemplo, com alguma empresa, com, sei lá, com teleentrega, com fornecedor, né? Se eu vou vender café, por exemplo, eu tenho aqui um fornecedor de café. Isso são parceiros. Ou uma parceria com, sei lá, com outro blog, com outro, com, sei lá, com algum blog especializado, né? Que eu queira postar alguma coisa num blog especializado. Às vezes existem, né, blogs especializados que você posta um conteúdo para ganhar clientes, certo? Então, isso pode ser um parceiro teu, certo? No teu caso. E a tua estrutura de custos? Vai gastar dinheiro para entregar esta proposta para este cliente? Vai gastar alguma coisa? Vou comprar coisas? Então, essa é a minha estrutura de custos. É o que que eu vou gastar. Tá? Aqui, qual é que é a tua ideia inovadora, né? A ideia da tua empresa e aqui o teu nome. Beleza? Entendeu? Beleza. Ótimo. Alguém mais com dúvidas queira esclarecer alguma dúvida? Não? Beleza, pessoal. Vou começar a postar então os materiais lá no nosso grupinho de Whats, né?
Já dá, pode sim. Valeu. Tchau, queridos.